gratuita, não viemos aqui pedir o seu dinheiro, pregamos a palavra de Deus de forma gratuita e voluntária. Não queremos o seu dinheiro, queremos a sua atenção para a palavra de Deus. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Leia o Evangelho, leia a palavra de Deus. Se está escrito, é melhor você crer e obedecer. A Bíblia diz, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 26, que diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta conquistar fama, riqueza, conquistar de tudo nesta terra, se no final vai ser condenado? E no versículo seguinte diz: e o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a Bíblia diz, lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, isso colherá. O que planta na carne, colhe condenação. E o que planta no Espírito, vida eterna. Escute com atenção. Se você viver na prática do pecado, você vai colher a condenação eterna. Por outro lado, se você se submeter ao Evangelho, à palavra de Deus, se você obedecer a Jesus até o fim, herdarás a vida eterna. Portanto, nesta noite, viemos compartilhar a palavra de Deus, exaltar o Senhor Jesus Cristo, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor para sempre. A Bíblia diz lá, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz assim: que todo joelho se dobrará, todo joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você crendo ou não, um dia você estará de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Viemos pregar Jesus Cristo ressuscitado. Ele veio aqui há mais de 2000 anos, viveu no nosso mundo, morreu em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia. A Bíblia diz, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a Bíblia diz, como diz as Escrituras, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Você que está aqui nesta feira, nesta noite, se volte para Jesus, que é o único Deus verdadeiro. Se volte para Ele. Não viemos aqui pregar placa de igreja, religião ou denominação, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo te oferece vida eterna, salvação,
Que você não rejeite a Jesus. Que você não rejeite ao Evangelho. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário para quem vive no pecado é a morte, a segunda morte, a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus, dom é presente de Deus, é a vida eterna, é a salvação, é o livramento da condenação. Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Abra o seu coração para Jesus. Esteja aberto o seu coração e o seu ouvido para a palavra de Deus, para o Evangelho, pois Jesus Cristo está voltando. Arrepende-te enquanto é tempo. Deus te deu mais um dia para que você viesse a se arrepender. Se você morrer hoje, estarás salvo ou condenado. Eu queria que você pensasse nisso. Pense aí por um minuto, como é que está a tua vida? Como é que você tem vivido a única vida que Jesus te deu? O único caminho para o céu é através da pessoa de Jesus. Não é Maria, não é Pedro, nem Tiago, nem João, não é Aparecida, mas é Jesus Cristo. O único caminho para o céu é somente através da pessoa de Jesus. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz: Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Jesus falou em João 10, 9: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salva-se-á. Porta me diz de saída. A única saída para a salvação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em João 11, 25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que você que está aqui nesta noite, que ainda não tem Jesus como único e suficiente Salvador, se arrependa e se volte para Ele, se volte para Jesus. Não foi Maria que morreu por você, foi Jesus Cristo que morreu por você na cruz do Calvário. Se você chegar lá com a advogada chamada Maria, se você chegar com o advogado chamado Buda, se você chegar com o advogado chamado Allan Kardec, serás condenado. O nosso único advogado de defesa é o Senhor Jesus Cristo. A base bíblica se encontra na primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz: meus filhinhos, vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o que a Bíblia está nos orientando. Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa. O Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa. Somente Ele pode nos defender das calúnias e difamações do inimigo de nossas almas, que é o diabo.
O diabo, ele é escravizador, caluniador, mas Jesus Cristo é o nosso advogado, o único e suficiente libertador. O Senhor Jesus Cristo, ele tem todo o poder de libertar qualquer pessoa de qualquer pecado. A Bíblia diz, lá em Mateus 28, a partir do versículo 18, Jesus fala: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Somente Cristo Jesus. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O único mediador. Não temos medianeira, não temos senhora, mas temos um Senhor, Jesus Cristo. Maria está morta, nada pode fazer por ninguém, mas Jesus Cristo está vivo, está à destra do Pai agora, intercedendo por você. A Bíblia diz lá em Apocalipse 1:5, diz que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Primogênito, foi o primeiro a sair da morte, para nunca mais voltar para lá. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vive. Glória a Deus. Pedro, Tiago, João, Maria, os apóstolos estão mortos. Se você ora a Maria, você está contra Jesus. Você está contra o Evangelho. Porque a Bíblia não orienta a orar por morto. Isso é uma doutrina da cabeça de homem. Isso é mentira do diabo. Não tenho base bíblica para orar por morto. Isso é doutrina da cabeça de homem. Isso é mentira do catolicismo romano. Isso é mentira de padres, orar por morto. Me mostra aqui na Bíblia algum texto orando por morto, me mostra. Não tem nenhum. A Bíblia diz, lá em Hebreus 9:27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não adianta você perder tempo orando por morto. Se a pessoa morreu sem Jesus, está no inferno. Se morreu com Cristo, salvo. Não perca seu tempo orando para morto. Ore a Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos 10:13, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é o nome da senhora, mas é o nome de Cristo Jesus. Estou te dando várias bases bíblicas para pautar o que eu estou pregando agora. Você que está aqui nesta noite, nesta feira, se volte para o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Escute com atenção, você precisa de Jesus. Você precisa se arrepender. Se você morrer com seus pecados, esses pecados vão te arrastar para o lugar de condenação eterna, para o lugar de tormento eterno. A Bíblia diz, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que diz que todas as nações vão estar diante de Jesus. E Deus vai separar. E Deus vai separar as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. O que representa as ovelhas? As ovelhas representam os salvos, os justos, aqueles que obedeceram a Jesus até o fim. Esse representa as ovelhas. E o que representa os bodes? Os bodes são aqueles
que rejeitaram a Jesus, que rejeitaram o presente da salvação, que só quiseram saber de religião, só quiseram saber dos seus pecados, só quiseram saber de si. Esses representam os bodes. A Bíblia diz, Mateus 25, a partir do versículo 32, o rei Jesus vai dizer às ovelhas: vinde, bendito de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essa vai ser a declaração para os salvos: vinde, bendito de meu Pai. Agora